UERJ 2017, Ciências da Natureza, questão 36. Falava o seguinte: utilize as informações a seguir para responder as questões de número 35 e 36. A aplicação de campo elétrico entre dois eletrodos é um recurso eficaz para a separação de compostos iônicos. Sob o efeito do campo elétrico, os íons são atraídos para os eletrodos de carga oposta. 36. Admita que a distância entre os eletrodos de um campo elétrico é de 20 centímetros e que a diferença de potencial efetiva aplicada ao circuito é de 6 volts. Neste caso, a intensidade do campo elétrico em volts por metro equivale a... Bom, observem que seria interessante ressaltar que, para que a gente faça a questão, a gente tem que considerar que o campo elétrico gerado entre os eletrodos é uniforme. E para que isso aconteça, nós deveríamos usar placas paralelas, certo? Conectadas, uma no polo positivo de uma fonte de tensão contínua, outra no polo negativo. Assim as linhas de campo seriam paralelas igualmente espaçadas, mostrando que em qualquer ponto deste campo elétrico o valor dele é o mesmo, chamado campo elétrico uniforme, ou CEL. Bom, como tem uma distância entre as placas e tem uma diferença potencial que eu vou chamar de V aplicado entre elas, é possível mostrar que o campo elétrico E é obtido pela razão entre a diferença de potencial e a distância entre as placas, ou a diferença de potencial entre as placas é o campo elétrico multiplicado pela distância entre elas. Como na verdade ele disse que era 20 centímetros a distância entre as placas e a DDP era 6 volts, então usando a primeira relação, que é a mais interessante para a gente, embora seja mais comum, né, a gente usar essa relação para campo uniforme desta maneira, até para ficar mais bonita ainda a relação, a diferença potencial entre dois pontos A e B é o campo elétrico uniforme multiplicado pela distância entre os pontos A e B, ressaltando que mesmo que tu vá zigue-zagueando entre os pontos A e B, a distância entre A e B deve ser medida paralelamente às linhas de campo, certo? Detalhezinho a mais não custa, né? Então o campo elétrico é igual a DDP era de 6 volts e a distância era de 20 centímetros ou 0,2 metros. Então ficou 60 dividido por 2, 30 volts por metro ou newtons por coulomb. Certo? Estamos com a letra B. Letra B mais uma vez. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até mais.